Fala guerreiro, fala guerreira, tudo certo? Professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Vamos falar acerca dos critérios de correção da banca OCP, para aqueles que vão fazer PMDF, isso aí é muito importante. Aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, se você não está inscrito, por favor inscreva-se agora, clique no sininho para receber também notificação dos novos vídeos, coloque nos comentários o que você achou e não se esqueça também de deixar o joinha se você gostar do vídeo. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Pessoal, olha só, muito importante você conhecer os critérios de correção. Professor, eu já fiz uma prova discursiva antes, eu já tive até uma redação corrigida, mas qual foi a banca organizadora? Você sabia que as bancas organizadoras, elas têm formas específicas de corrigir a redação? É muito importante que você conheça as regras do jogo antes de você jogar o jogo. Tem banca que vai privilegiar muito mais a parte argumentativa, ou seja, os argumentos que você vai trazer no seu texto, as ideias, todos os elementos, fatos, opiniões, tudo aquilo que você traz para argumentar. Há bancas que a argumentação não é o item especificamente mais relevante. A banca ela vai dar a mesma pontuação para gramática, por exemplo, e para a parte estrutural do seu texto. Há outras bancas que vão exigir de você ali um maior conhecimento de coesão, de coerência, de informatividade. Por isso você tem de saber quais são as regras do jogo antes, evidentemente, de entrar em campo. CESP tem uma forma muito específica de corrigir, a IBFC uma forma bem específica, IADES e DECAN são formas parecidas, e aí a OCP. A OCP tem um formato que é só dela. É por isso que você precisa entender um pouco acerca disso aqui. A partir do momento que você entende, você já consegue produzir as redações de acordo com o que a banca vai exigir, de acordo com os parâmetros que a banca vai exigir. Por que que a banca tem critérios ali específicos de correção? Porque a banca precisa falar para você exatamente como foi o teu desempenho, onde você perdeu ponto, onde você ganhou ponto, qual foi a sua nota, por que que ela descontou determinada coisa em determinado critério de correção, em determinado aspecto ali de correção. Isso serve para te auxiliar e também serve aqui para parametrizar as correções, para que os corretores corrijam sempre de um mesmo jeito ou de uma forma bem similar, de uma forma ali bem parecida. Então isso tudo é muito importante não só para a banca, não só para os corretores, mas especialmente para você, candidato. Se liga aí, vamos dar uma olhada aqui na tela, ó. A gente tem aí os critérios de correção da nossa banca OCP lá para a prova de soldado da PMDF. Professor, vou fazer essa prova, então se liga aí. Você vai ter, como você está percebendo aí, 5 critérios diferentes. São esses 5 critérios, cada um valendo 4 pontos. Dixon, quanto que vale a minha prova discursiva? 20 pontos, é o total. Esses 20 pontos estão distribuídos da seguinte forma. Eu tenho 4 pontos para cada um desses critérios aí. Primeiro critério, atendimento à estrutura textual proposta. Aí aqui eu chamo de EST, né? Porque quando a gente usa a folha de correção lá, não tem muito espaço para colocar tudo, e aí eu uso essa abreviatura aqui para facilitar a vida do meu aluno no nosso curso de redação para PMDF. Dixon, o que que ele vai cobrar aí especificamente nesse cara? Como o próprio critério de correção está dizendo aqui, ele vai cobrar de você uma estrutura adequada. Essa estrutura tem a ver com o gênero textual que foi proposto. Dixon, qual é o gênero proposto? Dissertação. E essa dissertação é uma dissertação argumentativa. Pode ser até que a banca peça a sua opinião, mas nada de colocar eu acho, eu penso. É sempre utilizando a terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Entende-se que a redução da maioridade penal, constata-se que a descriminalização da maconha, sacou a pegada? A pegada é essa. E aí, a banca também vai cobrar aí a adequação específica ao gênero proposto. Então ele quer a estrutura adequada para esse gênero proposto e a adequação ao próprio gênero. Você escrever em terceira pessoa do singular ou em primeira pessoa do plural, como eu já ressaltei aqui, e também você apresentar a estrutura aqui de introdução, desenvolvimento e conclusão. Já ressaltei isso aqui em outros vídeos, como você sabe, já até falei
qual a quantidade de parágrafos mais adequada aí para essa prova especificamente. Você tem de ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante você saber isso aqui, porque, por exemplo, o CESP, cara, quando ele exige provas com tópicos, você não precisa apresentar conclusão. Você tá vendo a diferença aqui, cara? A OCP, ela exige a apresentação de conclusão, sacou? 4 pontos para isso aí. Se você não se atenta a isso, você está enrolado. E evidentemente que esse gênero proposto aqui, ele deve proporcionar um debate de um tema por meio de argumentos precisos, por meio de ideias, de opiniões. Legal? Eu tenho a coesão referencial e sequencial. Aqui eu utilizei a abreviatura de COE, que a gente utiliza lá na nossa folha de redação. Se liga, cara, quando eu falo de coesão, eu estou falando da cola que une as partes do texto. É muito importante que você entenda que coesão e coerência andam de mãos dadas. A banca aqui, ela não deixa clara a ligação entre coesão e coerência de uma forma explícita, mas está implícito aqui. Quando a gente fala de coesão, eu estou falando de conexão entre as partes que formam o texto, entre os parágrafos, entre as ideias, as orações, os argumentos, entre os períodos. Tudo isso deve estar francamente conectado, deve estar conectado de uma forma precisa. Então, é por isso que você está vendo aqui, ó, uma corrente. A coesão é isso. Professor, então o uso dos elementos conectores da língua portuguesa? Sim, é aqui que você vai utilizar, cara, preposições, conjunções, é aqui que você vai utilizar artigos, é aqui que você vai utilizar pronomes, verbos, entre outras coisas, de uma forma adequada. Essa banca te dá ponto para isso aqui, sacou? Então fique atento. Além disso, você tem que ter uma sequência lógica entre as partes do texto, especialmente entre os parágrafos. Essa sequência, ela deve ter sentido pleno. Legal? Bacana. Professor, foi bom saber disso, que essa banca dá nota especificamente aí para o uso adequado desses elementos conectores da língua portuguesa. É isso aí. Atendimento e desenvolvimento do tema, eu chamei de TM aqui. A gente tem 4 pontos para esse cara também, evidentemente que aqui é adequação ao que foi proposto lá em termos de assunto. Professor, entendi. Me dá um exemplo aí do que a banca pode pedir, embora eu já saiba. Tem muita gente que acaba confundindo esse aqui com esse aqui, ó, com informatividade e argumentação. Se liga que são coisas diferentes, cara. Quando eu falo atendimento do tema proposto, é se você atendeu a tudo que foi solicitado aqui na temática. Aqui ele pede para você falar, ó, o tempo utilizado na internet é prejudicial para as pessoas ou é uma necessidade do mundo contemporâneo? Isso aqui é uma pergunta. Isso quer dizer que você deve respondê-la. Deve ser respondido no texto. Então a banca está exigindo de você isso aqui. Em sua dissertação, apresente posicionamento em relação ao tema proposto e sustente seu ponto de vista por meio de argumentos. Então, tudo isso aqui tem que aparecer. Eu devo responder essa pergunta e devo trazer aqui também o meu posicionamento a esse texto. Faltou alguma coisa que eu não atendi a tudo que a banca solicitou ali naquele comando, eu começo a perder pontos nesse cara aqui. Você entendeu então o que é esse cara aqui? O desenvolvimento das ideias está diretamente atrelado a esse cara aqui. Bacana do seu texto. E gramática, ele chama de modalidade gramatical. Aí aqui, cara, como você sabe, tem a ver com paralelismo, concordância, tem a ver com a regência, tem a ver com a grafia das palavras, a pontuação, a acentuação e até legibilidade da sua letra. Legibilidade está aqui também. Então, se você tem uma letra que muitas vezes a gente não consegue entender e você foi lá e, por exemplo, falou o seguinte, a flexibilização... Não, aí não dá. Isso aqui é um erro relacionado à grafia da palavra, que tem a ver também com a legibilidade da sua letra. Isso aqui vai contar como um erro. Isso aqui vai contar como um erro gramatical. Ah, mas não é a gramática em si, é o tipo da minha letra. Aí você perdeu pontos. Sacou? Entra aqui também para a banca, entra aqui em gramática. Depois, por último, como você está vendo, cada erro gramatical aqui, ó, voltando à gramática, cada erro gramatical vai contar aqui normalmente é 0,10 por cada erro gramatical. Normalmente.
A banca não fala exatamente quanto que é, ela não coloca isso no edital, a gente sabe porque a gente tem redações que já foram corrigidas no outros certames aí dos nossos alunos e a gente sabe disso. Por último, eu tenho informatividade e argumentação. Aqui tem a ver com a relevância dos seus argumentos. Cara, aqui tem a ver com a qualidade dos argumentos e, evidentemente, com a relação que você estabelece entre esses argumentos. Não é só você trazer bons argumentos, é você trazer aqui os argumentos, trazendo aqui, evidentemente, ideias que digam respeito a tudo isso que você coloca, que estejam diretamente relacionadas a isso. Tem de ter lógica, tem de ter sentido naquilo que você fala. Não é só você trazer bons argumentos, mas você relacioná-los de uma forma precisa, de uma forma lógica. Seria muito fácil eu listar vários argumentos interessantes. Então, você vai lá e coloca na sua redação assim: sou a favor da redução da maioridade penal, porque os menores já entendem a gravidade daquilo que eles fazem. Aí você vem e coloca uma outra coisa aqui. Devem ser responsabilizados por esses crimes e tal, e tal, e tal, e tal. Você está só relacionando isso, tá vendo? Você está só colocando, enumerando aí as coisas. Você tem de relacionar isso de uma forma lógica, tem de haver aqui uma relação. Tem de ter relação lógica entre aquilo que você coloca ali no mesmo parágrafo, entre as ideias que você dispõe no texto. Estes são os critérios, é importante você treinar, elaborar várias redações conforme estes critérios aqui. E aí, se ligou? Você viu como é importante você fazer uso aí desses critérios de correção durante a sua preparação? Se você está treinando com outros critérios de correção, pode ser que você chegue lá na prova, faça a redação conforme você está treinando e aí, por exemplo, você não usou ali determinados conectores que você deveria utilizar, você não conectou de uma forma tão eficiente o seu texto, não há coerência em algumas partes do seu texto, você selecionou bons argumentos, mas você não os relacionou de uma forma lógica, de uma forma precisa, e aí evidentemente que você pode perder pontos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Antes de fechar o nosso vídeo, dá uma olhada aqui, ó. Se liga aí. Aulão da PMDF, se você não teve tempo de estudar, se você, por exemplo, já foi meu aluno em outros cursos, para outros concursos diferentes, e não foi aluno agora na PMDF, última chance para você fazer esse aulão aqui. Cara, o aulão tá sensacional, vai ser no dia 16/5, todas as informações estão aqui, e a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui também informações relacionadas ao aulão e ao pacote de temas também. Bacana? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!